receberam a mensagem na linguagem delas. Hoje nós estaremos começando a série aqui. Todas as vezes que eu pregar aqui, eu vou pregar em Gênesis. E hoje nós iremos começar no capítulo 1, de 1 a 31. E só falando, meus irmãos, esse livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Moisés escreveu 5 livros na Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E a Bíblia tem uma grande mensagem: criação, queda, redenção e consumação. Criação, Deus criou todas as coisas. Queda, o pecado entrou no mundo, os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, e por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou todos os homens, porque todos pecaram. E redenção, Cristo, o segundo Adão, nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, se encarnou, habitou entre nós para nos redimir, para nos comprar com o seu sangue. Ele morreu a nossa morte. Como Deus, ele buscou a mão de Deus, como o homem buscou a mão do homem para fazer a reconciliação. E a consumação é quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e aí ele vai colocar um ponto final em todo o mal. Então, a grande mensagem da Bíblia é criação, queda, redenção e consumação. Nós iremos começar em Gênesis, porque Gênesis é um livro muito importante. Toda a Bíblia é importante, mas o livro de Gênesis está o fundamento de toda a nossa teologia. É como uma construção. Por exemplo, você não começa a construir pelo telhado, a gente começa a construir pela base, pelos alicerces. Gênesis é o alicerce de toda a Bíblia. Gênesis é o fundamento de toda a nossa teologia. Então, por isso nós iremos começar de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 31. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, e nós iremos falar hoje sobre a história da criação. Diz assim o texto sagrado: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, um primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voe as
aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus, vamos pedir: ó Deus, fala meu coração, eu quero entender a tua palavra, eu quero guardar esse texto na minha mente, no meu coração. Oremos. Pai bendito, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que estão aqui no templo acompanhando, ó Deus, a leitura bíblica e aguardando a explicação da tua palavra e a aplicação da mesma. Ó Deus, fale conosco, abençoe os que estão em casa também, aqueles que estão acompanhando a transmissão, que o Senhor esteja abençoando também suas respectivas famílias e tocando nos corações, e aqueles que vão ouvir essa mensagem, ó Deus, depois, numa outra ocasião, os abençoe também, Senhor, toque nesses corações, pela tua graça, pela tua bondade, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Gênesis responde às grandes indagações humanas. Nós perguntamos: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? O que deu errado com este mundo? E Gênesis então responde, é o livro que responde às indagações humanas, é a resposta de Deus para essas perguntas. Todos nós já fizemos a pergunta: quem me criou? E no seu coração diz Deus. Quem criou o sol? Deus. Quem criou a lua? Deus. Quem criou os animais? Deus. E às vezes nós fazemos a pergunta: quem criou Deus? Deus é incriado. Deus é o autoexistente, aquele que existe por si mesmo. Deus é eterno, Ele não tem princípio e nem fim. Ele é a causa não causada, Ele é a primeira causa que deu causa a todas as outras coisas. Ele existe por si mesmo. Ele é aquele que disse para Moisés: eu sou o que sou, eu sou o autoexistente, eu não preciso do ar para respirar, não preciso de água para beber, eu não preciso de arroz e feijão para comer, eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu sou o que sou. E esse eu sou criou todas as coisas. Então Gênesis é o livro dos começos, das origens, dos princípios de todas as coisas. Nós começamos lendo o Gênesis dizendo o seguinte: do princípio criou Deus os céus e a terra.
Gênesis é o livro do princípio. Em hebraico significa Bereshit. Bereshit, bara, Elohim, ve'et, hashamai, haeltes. Significa que Deus criou todas as coisas. No princípio do universo, da terra, das plantas, do homem, da raça humana, do casamento, da família, da civilização, das nações, do Estado, do governo, da história, das leis, do pecado, da punição, do sacrifício, da salvação, da adoração, da aliança, do chamado de Deus, do povo eleito Israel, das promessas, das profecias, das línguas, da literatura, da arte, da ciência e tudo mais. Gênesis é o livro dos princípios, dos começos. O livro de Gênesis responde a todas as nossas perguntas sobre a origem, pois o homem sempre desejará saber como o mundo veio à existência e por que ele está em tão grande desordem. O livro de Gênesis é o fundamento de nossa teologia, bem como de toda a nossa cosmovisão cristã. E nós podemos dizer o seguinte, que negar o relato da criação é negar a veracidade de toda a Bíblia. No texto lido nós aprendemos aqui, Deus cria. No princípio Deus criou os céus, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Disse Deus, haja luz e houve luz. A terra estava sem forma e vazia. O mundo não é fruto do acaso, não surgiu de uma grande explosão, um Big Bang. Não, existe um Deus pessoal, inteligente, que criou tudo e colocou tudo em movimento. Por exemplo, a terra está girando, fazendo a rotação, o giro em torno de si mesma, e a translação gira em torno do sol e você não está sentindo. E aqui nós podemos perceber, existe um Deus onipotente, onisciente, que criou todas essas coisas. E a Bíblia diz, Deus fez que o universo viesse a existir a partir do nada. A Bíblia diz que Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ele diz, haja luz e houve luz. Então, no lugar de Deus como Criador, o evolucionista tem colocado o acaso, a pura coincidência, a sorte cega, como Charles Darwin diz que o mundo veio de um processo evolutivo de bilhões de anos. Os cientistas dizem que a explosão do Big Bang é de 14 a 20 bilhões de anos atrás. E como tudo surgiu, o acaso, diz o evolucionista, o acaso então é o verdadeiro criador. A matéria, o tempo e o acaso constituem a santa trindade do evolucionista. E o acaso é o criador de tudo. Negam Deus, negam a existência de Deus. Mas a Bíblia diz que no princípio Deus, Elohim está na forma plural, é o plural majestático, plural da majestade, uma indicação da triunidade de Deus. Nas Escrituras, meus irmãos, a criação é atribuída ao Pai, no princípio criou Deus os céus e a terra, ao Filho, no princípio era o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra, o agente da criação, e nós podemos ver a trindade nos 3 primeiros versículos da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus também está envolvido na obra da criação. E onde está o Filho? Disse Deus, haja luz e houve luz. Jesus é a palavra, é o verbo. Jesus é o agente da criação, por isso ele diz lá em João 1, de 1 a 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A terra era sem forma e vazia.
O que isso quer dizer? Isso se refere à terra, meus irmãos, como um lugar vazio, isto é, um lugar improdutivo, inabitado. Só que Deus não criou a terra para ser inabitada, improdutiva. O profeta Jeremias chega a dizer o seguinte: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Em outras palavras, Deus não criou o mundo para ser inabitado e improdutivo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, dando ordem ao caos e beleza e plenitude ao que antes era vazio. Primeiro Deus cria, e depois Deus preenche. Existe um padrão então nas atividades de Deus durante a semana da criação. Primeiro ele formou e depois ele encheu, e então Deus forma. No primeiro dia, vocês podem ver aí na tela, pode passar aí, eu gostaria que vocês acompanhassem. No primeiro dia, ele trouxe à existência a luz. Se você quiser printar esta tela, para você nunca mais esquecer o que Deus fez em 7 dias, e o que Deus criou em 6 dias, e no 7º dia descansou, ele trouxe à existência a luz cósmica, a luz eletromagnética, a radiação eletromagnética. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É por isso que ele criou as plantas, porque já tinha luz. A luz não foi criada no 4º dia com a criação do sol e das estrelas e da lua. Não, Deus já havia criado a luz, a radiação eletromagnética. É por isso que quando você vai à praia ou fica no mormaço e tem as nuvens e você não vê o sol, mas você se queima. Por que você se queima? Por causa da radiação eletromagnética. E é isso que Deus criou no primeiro dia. E no 2º dia, Deus criou o firmamento e fez separação das águas debaixo do firmamento. Em outras palavras, Deus criou o céu, a atmosfera, bem como a água, a hidrosfera, debaixo do firmamento. E chamou Deus ao firmamento céus. E por que Deus chamou céus? Porque o primeiro céu, meus irmãos, é onde os pássaros voam, a atmosfera. O 2º céu é onde encontramos os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas. Que coisa boa é quando a gente vai ao campo e não tem a luz da CEMIG na rua, e a gente olha para o céu, e a gente contempla a lua, e a gente contempla as estrelas. E aí nós podemos perceber, mas o 3º céu é o paraíso. Esse é o céu para onde vão os que estão em Cristo Jesus. Lembra que Paulo foi arrebatado até o 3º céu? O 3º céu é a presença de Deus. No 3º dia, o planeta Terra, ajuntem-se as águas debaixo dos céus e apareça a porção terra. E Deus fez surgir a flora sobre a terra, a relva, as ervas que dão semente e árvores que dão fruto segundo a sua espécie, o que possibilita a ordem da natureza. Então Deus colocou dentro do abacate uma semente, para que você possa comer o abacate e plantar a semente. E outra coisa, a semente de abacate nunca vai ser a semente de manga, porque Deus criou cada árvore segundo a sua espécie. Deus não criou o macaco, depois fez o homem no processo evolutivo. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, cada um segundo a sua espécie. Deus não criou o cavalo e depois ele virou uma zebra e depois virou uma girafa. Não, Deus criou cada animal segundo a sua espécie, cada fruta segundo a sua espécie. Deus estava preparando a terra, meus irmãos, para ser habitada pelos seres humanos e pelos homens. Vejam bem, o que Deus fez primeiro?
fez este mundo para ser habitado pelos animais e pelos homens. Então, nós podemos ver, e tudo que Deus fez é perfeito e útil para os animais e para os seres humanos. O texto termina se dizendo: e viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus fez foi perfeito. Não tinha terremoto, não tinha tsunami, não tinha praga na plantação, não tinha doença, não tinha morte. E então Deus forma, e agora Deus preenche. E Deus criou 3 espaços específicos: a terra, os mares e o firmamento dos céus. E durante os 3 dias criativos que se seguiram, preencheu esses espaços. Vejam bem, no 4º dia Deus criou o quê? O sol, a lua e as estrelas. Deus colocou os luzeiros no firmamento dos céus, colocou o sol, a lua e as estrelas. O sol é uma estrela de 5ª grandeza. O sol é 1.500.000 vezes maior do que a terra. E ele está no lugar estratégico, nem mais perto da terra, nem mais longe da terra. Se estivesse mais longe um pouquinho, a terra se congelaria. E se estivesse mais perto, nós morreríamos queimados. E aí, meus queridos irmãos, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e fez também as estrelas. Vejam bem que quando os homens vão plantar, eles obedecem a lua, o tempo certo. Tem um tempo certo até de tirar o bambu. Quem já fez aqui uma horta, colocou o bambu ao redor da horta? Quem já fez isso? Já viram fazer isso? Se você tirar o bambu fora do tempo, ele dá caruncho. Tem um tempo certo, porque Deus criou todas as coisas para governar. E aí nós podemos perceber, meus queridos irmãos, que no 5º dia Deus havia criado os céus e as águas, e então encheu-os abundantemente de criaturas viventes, fez pássaros para voar nos céus e criaturas aquáticas para povoar as águas. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, pois todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se move seres sem conta, animais pequenos e grandes. Já pensou, meus irmãos? Lembra daquele submarino argentino que foi para o fundo do mar? O homem conseguiu tirá-lo lá do fundo? Ainda não. Foi para tão fundo que não tem até hoje uma tecnologia própria para tirá-lo dali. Porque a pressão da água é tão grande, que o homem não conseguiu chegar no fundo ali. Como nós somos pequenos diante de tão grande grandeza da criação. No 6º dia, meus irmãos, chegou o ápice da criação de Deus, quando Deus criou os animais domésticos e os animais selváticos. Criou a galinha para ficar no quintal, o cachorro doméstico, mas criou também a onça, criou também o leão, criou também o leopardo para viver na selva, criou os animais domésticos e criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Significa que nós representamos a Deus junto à criação e representamos a criação junto a Deus. O homem é um ser racional, criativo. O homem, a partir da criação, ele faz o banco. Ele derruba uma árvore e faz o banco para você sentar. Pega os elementos da terra, faz o cimento. Pega os elementos da terra, faz o tijolo e suspende aqui essa parede. Pega os elementos da terra e faz uma ferragem para dar estrutura a esse telhado. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com criatividade, com sabedoria, com inteligência. O homem é um ser adorador. Ele foi criado para adorar a Deus. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar o sol, vai adorar a lua, vai adorar o rato. Lembra que lá na Índia tem o templo do Deus rato.
E quando a pessoa entra no templo do Deus rato, ele tem que tirar o sapato e ficar de meia ou descalço. E aí, se o rato passar sobre o seu pé, você foi abençoado. Mas se você der um passo para trás e matar o rato, involuntariamente você só sai do templo do Deus rato se pagar o peso daquele rato em ouro. Como um homem que não conhece a Deus pode chegar, meus irmãos? Se ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai adorar a criação, vai adorar ele mesmo, vai adorar a ciência, vai adorar o dinheiro, vai adorar o seu casamento, a sua casa, vai adorar o seu carro. Lembra do pai, que o filho foi lá e riscou o carro do pai? E o pai ficou tão zangado que pegou a mão do menino e foi batendo, aí deu uma gangrena na mão do filho, e o filho então foi para o hospital, e a mão dele ficou tão inflamada, e pegou infecção, tiveram que cortar as duas mãos da criança. Aí o pai, um dia o menino sem as duas mãos, chegou para o pai dele: papai, eu estou sem as minhas mãos, mas nunca mais vou riscar o seu carro. Aí o pai não aguentou de tristeza, suicidou, porque ele adorava o carro dele. O carro dele se tornou o seu ídolo. Por isso ele bateu tanto na mão do menino, que o menino perdeu as duas mãos. Meus queridos irmãos, eu quero concluir esta mensagem tirando algumas aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação é que fomos criados por Deus. Nós não somos frutos do acaso, da evolução. Nós não viemos do macaco. Nós não somos fruto de um processo evolutivo. Deus nos fez e dependemos inteiramente dEle. A Bíblia diz em Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Se a gente está em pé pela misericórdia de Deus, se a gente está vivo porque Deus nos chamou à existência, Deus nos criou, nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou, nós não somos frutos de um processo evolutivo, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós refletimos e representamos a Deus, nós representamos a Deus junto à criação e representamos a criação junto a Deus. O pecado maculou a imagem de Deus em nós, mas não destruiu a imagem de Deus em nós. Nós podemos dizer que nós temos 3 mandatos como a imagem semelhante de Deus. Nós temos um mandato espiritual, porque nós temos que adorar a Deus. É por isso que aqui nesse cimo nós podemos ver, no 7º dia Deus descansou e separou um dia para adoração, um dia inteiro, porque nós somos um povo adorador. Nós temos esse mandato espiritual, por isso que nós devemos fazer o culto doméstico, é por isso que nós temos a escola dominical, porque Deus nos criou para adoração. Nós temos um mandato social, é por isso que nós temos casamento. O homem tem que casar, construir o seu lar, sua família. Nós temos um mandato social, por isso nós somos a grande família de Deus, comprada pelo sangue de Jesus, por isso nós nos reunimos. Nós vivemos na sociedade, nós construímos cidades, nós construímos estados, nós construímos um país, nós construímos nações, porque nós temos um mandato social. Começando da família, a família é a célula máter da sociedade, e hoje o mundo quer destruir a família com a ideologia de gênero, com o casamento homossexual. Se todo casamento fosse homossexual, mulher com mulher e homem com homem, nós acabaríamos com a raça, porque homem com homem não gera filhos e nem mulher com mulher. Todos nós somos frutos de uma relação heterossexual. Nós temos esse mandato social. A família tem que ser sempre cuidada com carinho, como a planta que a gente tem em casa. Se você tem um vaso de samambaia, por exemplo, e você não rega, não aduba, ele morre.
Assim também a família. Nós devemos criar a família para a glória de Deus, porque nós temos esse mandato social. Mas nós temos um mandato também cultural, o nosso trabalho, a empresa, a ciência, a cultura. Nós é que cuidamos deste mundo. O homem tem uma relação com Deus, tem que ter uma relação com o próximo de amor, de respeito, mas tem que também cuidar do meio ambiente, cuidar do lugar onde a gente mora. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, fomos criados para ter domínio sobre a terra. Deus nos criou para cuidar e preservar a criação, e devemos desenvolver o mundo social, subordinar o mundo natural. Somos chamados a continuar a obra criativa de Deus. Que Deus possa dar sabedoria aos cientistas para que possamos ter uma vacina para combater a Covid-19. Que Deus esteja dando sabedoria aos cientistas para que possam desenvolver tecnologias melhores ainda para a ciência. Assim como hoje nós estamos aqui no bairro Cascata, em Ibirité, e nós estamos falando para o mundo inteiro, usando a tecnologia para o bem, usando os recursos que temos para comunicar a palavra de Deus, cumprindo aquilo que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a nossa Jerusalém é o bairro Cascata, em Ibirité. A nossa Judeia é o estado de Minas Gerais. A nossa Samaria é o Brasil. E os confins da terra são as nações, que nós devemos comunicar o Evangelho também para elas. E como diz o Salmo 115, versículo 16, se você quiser abrir a sua Bíblia, você que está aí aqui no templo, bem como você que está em casa, abra sua Bíblia no Salmo 115, verso 16. Veja bem o que diz o Senhor: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Nós devemos desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, e tudo neste mundo para o bem social e sobretudo para a glória de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: que nós somos criados para a glória de Deus. Este Criador maravilhoso, meus irmãos, é digno do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa obediência. E agora que nós estamos no primeiro livro da Bíblia, iniciando, eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia, no último livro da Bíblia, Apocalipse. Veja que Apocalipse também fala da criação, e ele fala que Deus nos criou para a sua glória. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, veja a visão que João, o apóstolo, teve na ilha de Patmos. E ele então teve essa visão, e ele viu aqui os anjos cantando, dizendo: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus te criou para a sua glória, Deus te criou para o seu louvor, o louvor dEle. Por isso nós cantamos aqui o último cântico do Ministério Louvor, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, amém. Meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus te criou para a sua glória. Diga isso comigo nessa noite: Deus me criou para a sua glória. E que você possa glorificar sempre a Deus, porque todas as coisas são dEle, e por Ele, e para Ele. A Ele seja a glória eternamente, amém. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus cantando
essa canção que vocês cantaram. Vamos repetir novamente, né, esse louvor a Deus. Olha, entrou aqui um fruto da criação, um sapo, né? Falando da criação, o sapo se alegrou, tá vendo? Sapo também Deus que